O frio do mármore atravessou o tecido fino do meu suéter como uma lâmina gelada contra minha pele. Isabela me empurrou com força brutal contra a parede leste do saguão do tribunal do condado de Harrison. Seu dedo perfeitamente manicurado, pintado de um vermelho carmesim ameaçador, estava a centímetros do meu rosto tremendo. Você é uma velha imunda, Eleanor, ela sibilou com voz geralmente controlada mas agora afiada como vidro quebrado. Você é uma vergonha para esta família, um fardo insuportável que carregamos por caridade, continuou sem piedade. O saguão, normalmente um rio de barulho com saltos altos clicando, murmúrios ansiosos e o farfalhar de documentos legais, caiu num silêncio chocado. Advogados agarrando suas pastas executivas, funcionários empurrando carrinhos empilhados com arquivos, até mesmo seguranças nos detectores de metal, todos pararam completamente. Eles ficaram olhando fixamente para aquela cena brutal de humilhação pública que se desenrolava diante de seus olhos atonitos. O som ambiente do grande salão pareceu ser sugado para um vácuo sufocante e opressor. Restaram apenas as palavras venenosas de Isabela ecoando no espaço abobadado e majestoso do tribunal centenário. Minha nora, Isabela Reed, não estava sussurrando suas acusações em tom discreto e privado de conversa familiar. Ela estava projetando sua voz teatralmente, como se presidisse um tribunal pessoal, garantindo que todos ao alcance da voz ouvissem claramente. Ela estava me humilhando publicamente, deliberadamente, calculadamente no único lugar onde reputação era moeda corrente e respeito era tudo. Alguns metros atrás de nós, meu filho Marcos permanecia imóvel como uma estátua esculpida em lã cara em indiferença paralisante. Suas mãos estavam enterradas profundamente nos bolsos de seu terno impecavelmente cortado e caro demais para suas capacidades financeiras reais. Ele olhava fixamente para o padrão geométrico do piso de mármore, o olhar fixo em algum ponto entre vergonha e apatia. Marcos não levantou os olhos quando ela me empurrou violentamente contra a parede fria e impessoal. Ele não pronunciou o nome dela em tom de repreensão ou advertência sobre o comportamento inaceitável. Ele não fez um único som, não emitiu um único protesto em minha defesa ou reconhecimento da brutalidade. Seu silêncio era sua cumplicidade, uma lâmina mais afiada que todas as palavras cruéis de Isabela juntas. Eu não reagi com violência ou gritos de protesto como ela esperava que eu fizesse para me desacreditar. Eu não levantei minha voz em defesa própria ou acusação de volta contra minha agressora pública. Eu não empurrei de volta, não me defendi fisicamente, não demonstrei qualquer resistência que pudesse me fazer parecer descontrolada. Eu simplesmente absorvi o impacto físico e emocional daquele momento devastador e revelador sobre minha família. Absorvi o frio penetrante da pedra contra minhas costas, o peso esmagador de dezenas de olhares piedosos e curiosos. Eu, Eleanor Reis, 73 anos de idade, estava sendo tratada como lixo descartável pela mulher que havia se casado com meu único filho. Respirei fundo e devagar, tentando manter a compostura enquanto o ar tinha gosto de poeira antiga e cera de piso. Abaixei minha cabeça em submissão aparente, dando a eles a performance que esperavam de uma velha fraca e indefesa. Dei a eles a imagem da mãe dependente sem voz, sem poder, sem importância na hierarquia familiar moderna. Representei perfeitamente a matriarca reduzida a uma nota de rodapé insignificante na vida de sua própria família ingrata. Mas sob a superfície de submissão, algo completamente diferente estava acontecendo em minha mente afiada e estratégica. Não foi meu coração que quebrou naquele momento brutal, pois isso já havia acontecido anos atrás em 1000 pequenas crueldades. Foi o último fio esgarçado de esperança que finalmente se rompeu de forma irreparável e definitiva naquele instante. A esperança ingênua e tola de que meu silêncio estratégico ainda importava para eles de alguma forma real. A crença de que minha disposição de me fazer menor, mais silenciosa, mais invisível seria recompensada com amor familiar. Minha capacidade infinita de absorção de maus-tratos seria vista como virtude materna e não como fraqueza explorável. A esperança irracional de que, no fundo de seus corações egoístas, eles ainda precisavam de mim verdadeiramente. Que eu ainda era família de verdade, não apenas um peso financeiro e social incômodo a ser gerenciado. Esse fio de esperança finalmente se partiu com um estalo quase audível em minha alma ferida. Isabela não sabia absolutamente nada sobre quem eu realmente era sob a fachada de velhinha inofensiva.
Marcos, meu próprio filho, o menino que criei sozinha após a morte de seu pai, sabia ainda menos sobre mim. Nenhum dos dois tinha a menor ideia de quem Eleanor Reis verdadeiramente era por trás da imagem que eu havia construído. E enquanto Isabela continuava sua diatribe venenosa, sua voz pingando com desprezo absoluto e crueldade calculada contra mim, algo cristalizou em minha mente. Enquanto os espectadores começavam a se afastar discretamente, fingindo que não haviam testemunhado aquele espetáculo feio e desconfortável de violência familiar, um único pensamento se solidificou. Em 10 minutos, apenas 10 minutos curtos, eles saberiam quem eu realmente era e sempre fui. Em 10 minutos, o mundo que haviam construído sobre a fundação da minha invisibilidade cuidadosamente cultivada se despedaçaria completamente. Meu nome é Eleanor Reis, e durante 35 anos completos eu fui juíza neste exato tribunal onde estava sendo humilhada. Eu havia presidido a sala de audiências número 4, apenas 2 andares acima de onde estávamos agora neste momento de crise. Mas eles nunca souberam disso porque eu nunca contei, guardando meu maior segredo como se fosse vergonha e não conquista. A transformação mais profunda, no entanto, estava acontecendo em conversas em casas através do país inspiradas pela história de James. Famílias que normalmente não discutiam história militar agora faziam perguntas aos avós sobre seu serviço em guerras passadas. Veteranos que haviam guardado suas histórias por décadas, temendo que ninguém se importasse, agora encontravam ouvidos atentos. Escolas incorporaram mais educação sobre história militar e custo humano da guerra em seus currículos. Organizações comunitárias começaram programas conectando jovens com veteranos locais para entrevistas de história oral. O incidente no parque havia se tornado um catalisador para conversas mais amplas sobre respeito intergeracional e sacrifício. James recebia atualizações frequentes sobre essas iniciativas de organizadores agradecidos pelo que sua história havia inspirado. Ele ficava humildemente surpreso cada vez que ouvia sobre outro programa ou projeto nascido da atenção em sua experiência. Eu só queria alimentar os pássaros, ele diria com um sorriso, mas todos sabiam que sua contribuição ia muito além daquele ato simples de todas as manhãs. Quando a primavera retornou e as flores começaram a brotar no parque, James refletia sobre o ano extraordinário que havia passado. Ele ainda vinha ao mesmo banco todas as manhãs, mas agora raramente estava sozinho por muito tempo. Robert frequentemente se juntava a ele, assim como outros veteranos locais que haviam encontrado camaradagem em suas manhãs juntos. Jovens do bairro às vezes paravam para fazer perguntas ou simplesmente ouvir histórias de um tempo antes de terem nascido. James havia se tornado um pilar não oficial da comunidade, um elo vivo com história e valores que muitos temiam estar desaparecendo. Ele não tinha buscado esse papel, mas o aceitou com a mesma graça com que havia enfrentado tudo em sua vida. Cada geração tem suas batalhas, disse-lhe uma manhã para um grupo de ouvintes reunidos ao seu redor. A minha foi sobreviver à guerra e voltar para casa com dignidade intacta, continuou pensativamente. A de vocês pode ser diferente, mas o princípio permanece o mesmo, mantenha-se firme no que acredita, aconselhou. Ele olhou para os rostos jovens e velhos ao seu redor, vendo esperança e determinação refletidas de volta. James sabia que sua história não era apenas sobre ele, mas sobre todos que já haviam enfrentado injustiça com coragem. Era sobre escolher dignidade sobre vingança, compreensão sobre ódio, e força de caráter sobre força física. Enquanto os pássaros pousavam aos seus pés naquela manhã de primavera, James sorriu, sabendo que seu verdadeiro legado não estava nas medalhas em sua gaveta, mas nos corações e mentes que ele havia tocado através de um simples ato de manter-se firme em quem ele era e sempre havia sido um homem de honra inabalável. Eles estão esperando por você, Vossa Excelência, disse Glória com formalidade restaurada e respeito profissional genuíno na voz treinada. Caminhei pelo corredor privado que levava diretamente aos fundos da sala de audiências número 4 onde havia presidido por décadas. Alcancei a pequena porta lateral discreta que apenas juízes usavam para entradas dramáticas e funcionais ao mesmo tempo. Empurrei a porta com firmeza e o oficial de justiça me viu imediatamente, seus olhos se arregalando em reconhecimento instantâneo. Ele segurou a porta aberta de forma ampla e respeitosa, sua postura se tornando imediatamente mais ereta e formal. Dentro, a sala estava lotada de advogados em trajes profissionais, testemunhas nervosas, observadores curiosos do público em geral.
Na primeira fila do lado do autor, sentada com postura perfeitamente ereta e confiante, estava Isabella Reed em toda sua arrogância. Suas costas estavam rigidamente retas, sua atenção focada intensamente em uma pilha de papéis que revisava com ar de superioridade. Ela sussurrava confidentemente para sua jovem assistente, claramente se sentindo no controle absoluto da situação e do resultado inevitável. Ela estava preparada, arrogante, e absolutamente certa de sua vitória iminente sobre o réu que enfrentava naquele caso lucrativo. 2 fileiras atrás dela, Marcos estava sentado passivamente rolando seu telefone celular, um espectador desinteressado em sua própria vida. Entrei pela porta lateral, aquela que levava diretamente ao banco elevado onde o juiz se sentava em posição de autoridade absoluta. Subi os 3 degraus de madeira maciça lentamente, saboreando cada passo em direção ao meu trono de justiça restaurado. Sentei na cadeira de couro alto e imponente, aquela que ainda parecia moldada perfeitamente à forma do meu corpo após anos. Coloquei minhas mãos no mogno liso e desgastado pelo uso da mesa judicial que conhecia cada linha e imperfeição. Respirei fundo e esperei pacientemente, saboreando o momento antes da tempestade de reconhecimento que estava prestes a quebrar. O murmúrio baixo da sala continuou por alguns segundos enquanto as pessoas conversavam sem perceber a mudança monumental que havia ocorrido. Então o advogado na primeira fila olhou para cima casualmente e seus olhos se arregalaram em choque absoluto e descrença. Ele cutucou a pessoa ao lado dele urgentemente, apontando discretamente em minha direção com espanto evidente no rosto pálido. Uma onda de silêncio se espalhou da frente da sala até os fundos como tinta escura caindo em água cristalina. Isabella não notou inicialmente, tão insulada por sua própria importância percebida que falhou em notar que a sala inteira havia congelado. Ela ainda estava revisando suas anotações meticulosamente, rindo suavemente de algo que sua assistente havia dito com cumplicidade profissional. Então Glória, atuando como escrivã oficial para aquele dia conforme planejamos cuidadosamente, levantou-se da sua mesa lateral. Sua voz clara e forte ressoou através da quietude absoluta que havia caído sobre a sala como um manto pesado. Todos de pé, ordenou com autoridade cerimonial que ecoou nas paredes de madeira antiga do Tribunal Histórico e Reverenciado. O Tribunal do Condado de Harrison, Divisão Civil, está agora em sessão oficial sob a lei deste Estado soberano, continuou formalmente. A honorável juiz Eleanor Reis presidindo este caso com plena autoridade judicial investida pelo Estado, concluiu com ênfase clara no meu nome. A cabeça de Isabella girou bruscamente para cima, seus olhos confusos varrendo a sala tentando fazer sentido das palavras que ouvirá. E então seus olhos finalmente me encontraram sentada no banco judicial, vestindo a veste preta, segurando o martelo de autoridade. Com exatamente o mesmo rosto que ela havia insultado brutalmente e empurrado contra uma parede não 15 minutos antes naquele mesmo prédio. A cor drenou completamente de seu rosto perfeitamente maquiado, deixando-a pálida como papel de tribunal antigo e amarelado. Sua boca perfeitamente pintada de vermelho caiu aberta em choque absoluto, a mandíbula literalmente caindo de forma cômica se não fosse tão satisfatório. O papel que ela estava segurando escorregou de seus dedos paralisados e se espalhou pelo chão em desordem embaraçosa. Pela primeira e talvez única vez em sua vida adulta inteira, Isabella Reed estava completa, profunda, absolutamente sem palavras. Eu não sorri com satisfação ou triunfo mesquinho que poderia parecer pouco profissional ou vingativo demais para uma juíza. Eu não ostentei meu poder recuperado ou demonstrei qualquer emoção pessoal que pudesse comprometer a dignidade do tribunal ou minha posição. Simplesmente mantive seu olhar apavorado com minha expressão tão neutra e calma quanto a parede de mármore que ela me prendeu. Marcos havia pulado de pé tão abruptamente que sua cadeira tombou para trás com um estrondo alto que ecoou dramaticamente. Seu rosto era uma máscara de puro horror não adulterado, de compreensão devastadora do que haviam feito e com quem. Ele olhou de mim para sua esposa e de volta para mim repetidamente, a verdade terrível e impossível amanhecendo sobre ele. Não dei a eles tempo para processar emocionalmente o choque ou formular qualquer resposta coerente à situação impossível. Peguei o pesado martelo de madeira cerimonial, levantei-o alto acima da mesa judicial com um movimento deliberado e dramático. E o trouxe para baixo com uma batida afiada e definitiva que ecoou através do silêncio atordoado como um tiro de canhão. Este tribunal está em sessão oficial.
Por favor, sentem-se todos, ordenei com voz que não permitia desobediência ou questionamento de autoridade. Todos se sentaram obedientemente, todos exceto Isabela, que permaneceu paralisada em posição meio em pé, meio sentada e completamente chocada. Seus olhos estavam fixos em mim como se eu fosse uma aparição impossível, um fantasma surgido de seus piores pesadelos. Sua assistente puxou discretamente sua manga tentando fazê-la sentar antes que causasse mais constrangimento público a si mesma. Isabela afundou em sua cadeira lentamente, seus movimentos rígidos e robóticos como uma marionete cujas cordas estavam sendo puxadas. Mantive meu olhar fixo para frente, profissional, frio, exatamente como deveria ter sido com eles desde o início de tudo. Este é o caso número 2025-20418, anunciei formalmente lendo dos documentos diante de mim. Reed e associados representando o autor Kinetic Solutions contra o réu Apex Design em disputa contratual complexa, continuei metodicamente. Olhei diretamente para Isabela com olhos que não mostravam misericórdia ou reconhecimento pessoal de nossa relação familiar. Advogada Reed, você está pronta para apresentar seus argumentos de abertura neste caso importante? Perguntei com formalidade absoluta. Silêncio mortal preencheu a sala enquanto todos esperavam sua resposta com antecipação mórbida do desastre iminente. Ela não conseguia falar, apenas me encarava com boca aberta, sua mente visivelmente girando em pânico tentando processar o impossível. Advogada Reed, repeti, minha voz ligeiramente mais firme e com tom de impaciência judicial crescente diante da falta de resposta. O tribunal perguntou se você está pronta para proceder com o caso que trouxe perante esta corte, insisti formalmente. Ela piscou rapidamente várias vezes como se acordando de um transe profundo e perturbador de choque e terror. Ela engoliu seco, um som áspero e seco que foi audível no silêncio absoluto da sala lotada e atenta. Ela tentou falar, mas sua voz saiu como um sussurro fraturado e trêmulo que mal podia ser ouvido. Sim, Vossa Excelência, conseguiu finalmente dizer com grande esforço visível e humilhação palpável. Vossa Excelência, o mesmo título formal agora sendo usado pela mesma mulher que me chamou de velha imunda há minutos atrás. A mesma mulher que havia colocado suas mãos em mim com violência estava agora aguardando minha permissão para falar. E enquanto eu a observava desmoronar psicologicamente diante de meus olhos judiciais treinados, pensei apenas uma coisa clara. Isto está apenas começando, e a verdadeira destruição ainda não chegou ao seu clímax devastador e merecido. O resto da audiência foi um desmonte metódico e brutal da reputação profissional de Isabela Reed executado com precisão cirúrgica. Ela havia construído seu caso inteiro sobre arrogância e presunção, assumindo que poderia encantar ou intimidar seu caminho para a vitória. Ela não havia antecipado enfrentar uma juíza que tinha lido cada linha de cada documento com atenção obsessiva. Uma juíza que conhecia a lei melhor que ela própria conhecia e que não tinha absolutamente nenhuma paciência para suas teatralidades habituais. Quando o advogado de defesa, Sr. Shen, se levantou para falar, seu argumento foi claro, conciso e meticulosamente apoiado por documentação. Ele apontou metodicamente cada violação exata do contrato pelo cliente de Isabela com evidências irrefutáveis e testemunhos sólidos. Após 2 horas de argumentos devastadores e contra-argumentos fracassados de Isabela cada vez mais desesperada, eu tinha ouvido o suficiente. Este tribunal revisou minuciosamente os documentos apresentados e ouviu atentamente os argumentos orais de ambas as partes envolvidas, anunciei formalmente. O caso do autor é, para colocar de forma branda e profissional, repleto de inconsistências gritantes e não apoiado por evidências, continuei friamente. De fato, as evidências mostram claramente que o autor Kinetic Solutions foi a primeira parte a violar os termos do contrato, declarei. Portanto, este tribunal decide a favor do réu Apex Design com base na lei e nos fatos apresentados, sentenciei formalmente. A reivindicação do autor é rejeitada com prejuízo, o que significa que não pode ser reapresentada novamente em tribunal, finalizei decisivamente. Este tribunal está encerrado oficialmente, concluí e golpeei o martelo com força final e definitiva que ressoou como sentença de morte profissional. O som foi como um tiro que ecoou através da sala em silêncio absoluto e choque coletivo de todos os presentes.
Isabela desabou em sua cadeira como se seus ossos tivessem se dissolvido completamente dentro de seu corpo derrotado e humilhado. Sua carreira cuidadosamente construída, sua reputação arrogante acabavam de ser incineradas publicamente diante de seus colegas e clientes. Incineradas pela velha imunda e filt que ela havia planejado descartar em uma instituição após roubar minha casa e dignidade. Levantei-me com dignidade completa e caminhei através da porta lateral em direção à sala de paramentação sem olhar para trás. Minhas costas estavam perfeitamente retas, minha cabeça erguida em triunfo silencioso mas profundo sobre a injustiça que sofri por anos. Eu podia sentir cada olho na sala fixado em mim com respeito renovado, com admiração, com choque pela reviravolta dramática. Todos no tribunal sabiam que haviam testemunhado algo verdadeiramente especial, um momento de justiça poética perfeita e devastadora sendo servida. Estava lentamente dobrando minha veste judicial com movimentos cuidadosos e rituais quando a porta do escritório explodiu violentamente para dentro. Era Isabela, seu rosto uma máscara aterrorizante de raiva pura não filtrada e humilhação devastadora que consumia toda a racionalidade. Suas lágrimas haviam borrado toda a maquiagem cuidadosamente aplicada, deixando trilhas escuras em seu rosto pálido de fúria e desespero. Você, ela sibilou com toda a pretensão de respeito judicial completamente abandonada em favor de ódio puro e nu. Você planejou isto deliberadamente, você me humilhou propositalmente diante de todos que importam na minha carreira, acusou com voz tremendo. Eu não fiz tal coisa, Isabela, respondi calmamente enquanto colocava a veste em seu cabide com cuidado deliberado e irritante. Você se humilhou completamente sozinha sem qualquer ajuda necessária de minha parte, continuei com frieza analítica e devastadora. Você entrou num tribunal de justiça completamente despreparada para representar adequadamente seu cliente que confiou em você, expliquei metodicamente. Você falhou com seu cliente de forma espetacular e pública por sua própria arrogância e incompetência profissional, acusei com precisão. O veredicto foi baseado estritamente na lei aplicável e nas evidências apresentadas, nada mais que isso, concluí com finalidade. Você mentiu para nós durante todos esses anos inteiros, ela gritou com raiva, toda a compostura profissional completamente destruída. Você nos deixou acreditar que você era nada além de uma velha patética e inútil, continuou cruelmente. Eu nunca menti uma única vez, Isabela, respondi virando para encará-la diretamente com olhos frios como aço judicial. Você nunca perguntou sobre minha vida, nunca demonstrou o menor interesse em quem eu era antes de ser apenas mãe do Marcos, expliquei. Marcos nunca perguntou sobre minha carreira, minha educação, minhas conquistas ou qualquer aspecto da minha vida anterior, continuei inexoravelmente. Vocês estavam tão convencidos da minha insignificância absoluta que nunca pensaram em perguntar qualquer coisa sobre mim, acusei com verdade cortante. Você viu apenas o que queria ver, um fardo financeiro, um problema social a ser gerenciado e eventualmente descartado, disse cruelmente. Você nunca me viu como pessoa real com história, dignidade e valor próprios independentes de minha utilidade para você, finalizei devastadoramente. Você fez isto para me destruir profissionalmente e pessoalmente por vingança mesquinha, ela acusou com voz quebrando de desespero. Você destruiu a si mesma completamente, Isabela, através de suas próprias escolhas e ações ao longo de anos, corrigi firmemente. E não me refiro apenas à sua incompetência demonstrada publicamente na sala de audiências hoje, acrescentei misteriosamente. Sua respiração ficou presa na garganta e ela congelou completamente, o terror súbito e gelado aparecendo em seus olhos arregalados. Ela sabia instintivamente que eu sabia algo devastador, podia ver na forma como meu olhar a dissecava friamente como espécime. Eu não sei do que você está falando sobre, tentou negar mas sua voz tremeu revelando a mentira óbvia. Você falsificou a assinatura do Marcos em documentos de segunda hipoteca sobre a casa que ele possuía antes do casamento, declarei friamente. Você tem desviado fundos de clientes do escritório que compartilha com meu filho por 2 anos completos, continuei inexoravelmente. Você está se afogando em dívidas pessoais massivas que acumulou tentando manter aparências que não pode pagar, expus cruelmente. É por isso que você queria minha casa desesperadamente, não para me cuidar mas para me liquidar financeiramente, concluí com precisão devastadora. Ela ficou olhando sem palavras, seu mundo inteiro desmoronando ao redor dela enquanto cada crime era exposto metodicamente.
Antes que ela pudesse responder ou tentar se defender das acusações devastadoras, a porta se abriu novamente revelando Marcos. Seus olhos estavam vermelhos de lágrimas que havia derramado, seu paletó de terno caro estava amarrotado e desalinhado pela primeira vez. Ele olhou para sua esposa criminosa e depois para mim, incapaz de formar palavras coerentes diante da devastação total. Mãe, ele sussurrou finalmente, a palavra soando estranha e engasgada saindo de sua garganta apertada pela emoção. Mãe, eu não sabia de nada disso, não sabia quem você realmente era todos esses anos, implorou pateticamente. Você não queria saber, Marcos, respondi com voz dura e inflexível pela primeira vez em nossa relação de décadas. Era mais fácil e conveniente para você acreditar que eu era pequena, insignificante, um peso do qual precisava se livrar, acusei. Isso tornava sua vida mais simples, sem complicações morais sobre como me tratava ou permitia que ela me tratasse, continuei. Você ficou parado naquele saguão e deixou sua esposa me agredir fisicamente enquanto observava o chão covardemente, lembrei cruelmente. Você ficou parado por anos enquanto ela me cortava sistematicamente da sua vida e das vidas das minhas netas, acusei devastadoramente. Você ficou parado sem fazer nada porque você é um covarde moral e emocional, Marcos, sentenciei finalmente sem piedade. Eleanor, por favor, ele implorou dando um passo desesperado em minha direção com mãos estendidas em súplica patética. E então, continuei implacavelmente sem permitir que ele se defendesse ou explicasse suas traições acumuladas ao longo de anos, você ia me deixar ser declarada incompetente mentalmente. Você ia assinar os papéis que ela preparou para me roubar de tudo que construí e trabalhei durante uma vida inteira, acusei. Ela lhe disse que eu estava confusa mentalmente, que estava vagando pelas ruas sem rumo, que era um perigo para mim mesma, expus. E você nunca, nem uma única vez, veio até mim para perguntar pessoalmente: mãe, você está bem? Precisa de ajuda? Disse com dor. Você apenas acreditou nela cegamente porque resolver o problema de uma mãe inconveniente era mais fácil que enfrentar a verdade, conclui. Você pensou que estava me protegendo ao me institucionalizar e roubar minha autonomia e dignidade, disse com ironia amarga e cortante. Você pensou que estava resolvendo um problema logístico inconveniente e nada mais que isso na sua vida perfeita, finalizei. Peguei meu cardigan bege, aquele com o qual havia chegado como uniforme de minha invisibilidade autoimposta por tanto tempo. Olhei para este homem quebrado que era meu filho, para a mulher venenosa que ele havia escolhido sobre sua própria mãe. Agora vocês sabem finalmente quem eu realmente sou e sempre fui sob a superfície que apresentei a vocês, disse calmamente. Eu não estou confusa mentalmente, não estou incompetente cognitivamente, e definitivamente não sou sua vítima indefesa, declarei com poder. Marcos olhou para a evidência dos crimes de sua esposa que eu havia deixado na mesa em uma pasta organizada preparada por meu advogado. Ele olhou para o rosto culpado e aterrorizado de Isabela que confirmava cada acusação sem palavras necessárias de confissão. E pela primeira vez em sua vida adulta covarde e egoísta, ele teve que fazer uma escolha moral real e consequente. Deixei-os naquela sala silenciosa, o silêncio pesado com os destroços irreparáveis de suas vidas construídas sobre mentiras e exploração. Não fui para casa imediatamente como poderia ter feito após aquele dia emocionalmente exaustivo mas triunfante finalmente. Fui ao escritório de Samuel Vance, meu advogado e amigo leal que havia orquestrado parte daquele plano de justiça. Ele já havia ouvido através da rede de fofocas jurídicas extremamente eficientes sobre o que havia acontecido no tribunal. A comunidade legal do condado de Harrison está pegando fogo com fofocas e especulações, Eleanor, disse com sorriso sombrio mas satisfeito. Você não apenas venceu um caso, você realizou uma execução pública profissional, observou com admiração profissional pela precisão. Eu simplesmente entreguei justiça da forma que a lei permite e exige em casos como este, respondi tomando o pequeno copo de uísque que ele ofereceu. Agora eu quero finalizar isto completamente sem deixar pontas soltas que possam me assombrar ou ameaçar no futuro, declarei. Liguei para uma repórter que eu conhecia muito bem no jornal da cidade, uma mulher que havia coberto meu tribunal por 15 anos completos. Uma jornalista que respeitava profundamente a lei e a integridade judicial acima de sensacionalismo barato ou manchetes clickbait.
Contei a ela que tinha uma história sobre integridade judicial e conflito de interesse familiar profundo, mas gerenciado apropriadamente. Uma história sobre uma juíza visitante de última hora em um caso de conflito familiar profundo tratado pela letra da lei sem favorecimento. Dei a ela o número do caso, os nomes das partes envolvidas, todos os detalhes públicos que ela precisava para verificar. Dei a ela tudo exceto os detalhes mais íntimos e pessoais da agressão no saguão e o plano de incompetência, que eram assuntos familiares. Na manhã seguinte, a história estava na primeira página do jornal da cidade com manchete que chamava a atenção imediata dos leitores. Não mencionava a agressão física no saguão ou o plano criminoso de me declarar incompetente, pois isso não era necessário para o impacto. Era um relato frio, factual e devastador em sua simplicidade jornalística sobre eventos verificáveis publicamente no tribunal. Juíza Reis aposentada retorna e preside sobre caso fracassado da nora. Li a manchete com precisão brutal e simples. Detalhava minha carreira de 35 anos de serviço judicial distinto e respeitado na comunidade legal inteira. Detalhava os argumentos despreparados e caóticos de Isabela, que foram demolidos sistematicamente pela defesa competente e preparada. Notava que o veredicto foi revisado pelo juiz presidente do tribunal e considerado impecável legal e eticamente sob escrutínio. A reputação de Isabela foi arruinada irreparavelmente dentro da comunidade legal, onde reputação era tudo o que importava realmente. Seus clientes, vendo a investigação de desvio de fundos que Marcos foi forçado a lançar para salvar sua própria carreira e licença, fugiram rapidamente. Ela foi desbarrada oficialmente e permanentemente dentro de 3 meses após audiências disciplinares devastadoras e humilhantes publicamente. Marcos entrou com pedido de divórcio rapidamente, usando a pasta de evidências do meu escritório como sua exibição primária de má conduta. Ele perdeu seu escritório de advocacia próspero que havia construído ao longo de anos de trabalho árduo e networking cuidadoso. Ele perdeu sua esposa manipuladora e criminosa que o havia enganado em tantos níveis diferentes simultaneamente ao longo de anos. Ele perdeu a vida que havia construído sobre fundação de arrogância, exploração e desrespeito pela pessoa que mais o amava. Marcos veio à minha casa um mês depois do julgamento, não como advogado bem-sucedido, mas como um homem quebrado e humilhado completamente. Ele estava parado na minha soleira segurando um pequeno buquê murchado de flores de supermercado baratas compradas apressadamente. "Eu não espero que você me perdoe, mãe", disse com voz crua de emoção genuína pela primeira vez em anos. Eu queria perguntar por que você escondeu quem você realmente era de nós por todos esses anos", perguntou confuso. "Por que você nunca nos contou que era juíza Reis respeitada, se isso teria mudado tudo entre nós?", questionou. Olhei para meu filho, este estranho que só ficava impressionado por títulos e poder em vez de amor e caráter. "Eu escondi minha carreira, Marcos, porque queria que meu filho me amasse por ser sua mãe simplesmente", respondi tristemente. "Não porque eu era uma juíza importante, não porque eu tinha poder ou reputação profissional impressionante na comunidade", expliquei. "Não porque eu poderia ser útil para suas conexões sociais ou avanço profissional na advocacia", continuei. "Eu só queria ser mãe amada, valorizada e incluída na sua vida familiar independentemente de qualquer coisa", disse com simplicidade devastadora. Eu pensei erroneamente que se eu me fizesse menor, mais simples, mais silenciosa, você teria mais espaço para me amar, admiti. "Esse foi meu erro fundamental. Eu ensinei a você através das minhas ações que eu era descartável e sem valor real", concluí. Ele chorou então na minha soleira pela primeira vez desde que Robert, seu pai, havia morrido décadas atrás quando era adolescente vulnerável. Tem sido um ano completo desde aquele dia transformador no tribunal que mudou tudo irreversivelmente entre nós e nossas vidas. Marcos está reconstruindo sua vida lentamente e com humildade genuína que nunca demonstrou antes daquele colapso necessário. Ele trabalha para uma pequena clínica de assistência jurídica agora, ganhando muito pouco dinheiro, mas fazendo o trabalho que realmente importa. Pela primeira vez em sua vida adulta egoísta, ele está fazendo o trabalho que ajuda pessoas vulneráveis em vez de apenas enriquecer. Ele é mais quieto agora, humilde de formas que a prosperidade arrogante nunca permitiu ou encorajou nele antes da queda. Ele traz Sofia e Chloe, minhas preciosas netas, para minha casa todo domingo religiosamente sem falta ou desculpas esfarrapadas.
No início as meninas estavam tímidas e desconfortáveis, tendo sido ensinadas que eu era uma velha estranha e triste sem importância. Mas agora elas me conhecem verdadeiramente como pessoa completa e não como caricatura que Isabela havia pintado para controlá-las também. Elas conhecem a Juíza Reis em toda sua complexidade, história e sabedoria acumulada através de décadas de experiência vital. Elas pedem para eu contar histórias de tribunal, casos fascinantes que julguei envolvendo dilemas morais complexos e decisões difíceis. Elas se sentam no chão do meu escritório cercadas por arquivos antigos de casos, olhando fotografias e documentos históricos com fascinação. E eu conto a elas sobre justiça real, sobre equidade sob a lei, sobre verdade e a importância da integridade pessoal. Não retornei permanentemente ao banco judicial pois meu tempo ativo naquele papel havia passado apropriadamente com minha aposentadoria oficial. Mas aceitei uma posição como mediadora para casos complexos de direito de família envolvendo disputas difíceis e emocionalmente carregadas entre parentes. Sento-me à mesa com famílias quebradas e destruídas por conflitos, com cônjuges em guerra e crianças presas no meio. Sento com pais distantes de filhos adultos que não entendem como chegaram àquele ponto de alienação total e dolorosa. E eu escuto com décadas de experiência tanto judicial quanto pessoal sobre dinâmicas familiares disfuncionais e destrutivas. Aprendi a lição mais difícil e dolorosa da minha vida inteira naquele saguão frio de tribunal onde fui humilhada. Aprendi que você não pode encolher a si mesma para o conforto egoísta de outras pessoas que não valorizam seu sacrifício. Você não pode diminuir sua própria luz na esperança ingênua de que outros finalmente a verão e amarão verdadeiramente. Dignidade não é algo que as pessoas lhe dão como presente ou favor por bom comportamento submisso e silencioso. É algo que você deve recusar permitir que eles roubem de você, não importa o custo emocional dessa resistência. Meu valor nunca foi definido pela aprovação arrogante de Isabela ou pela atenção negligente de Marcos ao longo dos anos. Foi sempre definido pela minha própria vida, aquela que construí com trabalho árduo e sacrifício ao longo de décadas. A vida que escondi tolamente por medo de rejeição e esperança de aceitação incondicional que nunca viria daquelas pessoas. E finalmente, a vida que reclamo agora com orgulho completo e sem vergonha ou hesitação sobre quem sou verdadeiramente. Sou Eleanor Reis, fui juíza por 35 anos, sou mãe e avó, e minha dignidade nunca mais será negociável.